Boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez, sintam-se abraçados por todos. Encontrem nesta casa o que ela oferece a todos, que é muita paz, muita harmonia e muita solidariedade. Nós solicitamos a todos, por gentileza, reduzir o volume do telefone celular ou, se for possível, desligá-lo. Nós vamos passar a palavra agora à nossa companheira presidente da nossa casa, Fátima Rocha, para que ela faça a leitura e a prece de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro no olho do seu irmão? Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Só para lembrar, o argueiro é um cisquinho, né? A trave é uma madeira grande. Mas eu consigo enxergar o cisquinho no olho da Rita, mas eu não enxergo a tora que está dentro do meu próprio olho. É isso que Jesus dizia. Então, vamos prosseguir que vocês vão entender que linda esta lição. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na, na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e de inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, pelos maus hábitos de buscar bagatelas, coisas sem importâncias, né? Perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Pequenos nódulos, aí aqui Emmanuel faz a comparação. Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artífice em certos trechos, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as rugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e, e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz,
e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda no olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio por meio da incessante renovação. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão e mestre querido, Senhor, mais uma tarde de nossa querida reunião nesta casa que nos recebe com tanto carinho. Obrigado, Jesus, por este momento de grandes reflexões, de crescimento interior, que nós possamos aproveitar, Senhor, tudo o que iremos aprender nesta tarde. E já agradecemos pela espiritualidade benfeitora que com certeza está à nossa volta, sabendo de cada detalhe de nossas vidas e nos abraçando, nos aconchegando ao peito, nos dando força para prosseguir em nossa jornada. Cada um de nós com os nossos problemas, mas com a certeza de que Jesus nunca nos abandonará. Que assim seja, e pedimos que os nossos dirigentes da casa possam intuir a Leuci nesta palestra, que com certeza aprenderemos muito. Que assim seja. Queridos amigos, temos um tema hoje muito relacionado com o nosso dia a dia: relacionamento e evolução. Quem vai nos falar é a nossa querida amiga Leuci Cerqueira, lá de Cuiabá, Mato Grosso. Lembrar que eu sou mato-grossense, mas sou nascido em Rosário Oeste. E é uma amiga muito querida e vai nos trazer, então, esse tema. Seja bem-vinda, Leuci. E agora? Boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer enormemente o convite. O seu Alcino está há um ano me convidando para vir fazer essa palestra aqui há mais tempo. E eu, não, vai dar certo, né? E graças a Deus hoje deu. Espero que a gente tenha esses momentos de reflexão muito, mas muito mesmo sintonizados com a espiritualidade que vela por essa casa espírita. Então, eu quero primeiro de tudo externar a minha gratidão, a alegria, o prazer de estar aqui. E numa data especial, porque hoje é o dia do aniversário do seu Alcino. Uma pessoa por quem eu adquiri uma estima à primeira vista. Né? Tem amor à primeira vista? Foi assim, a Natália falou, esse é meu tio, apresentou, e a primeira vez que ele falou, aquela voz com aquela sintonia tão maravilhosa, me contaminou, me contagiou, me envolveu, me encantou. Bom, e então aqui estou para tentar compartilhar com vocês nesses 40 minutos, né, de reflexão sobre esse tema, gente, tão importante que é relacionamento. A palestra, a abordagem aqui, ela vai ser dividida assim, da seguinte estrutura, só para que vocês possam me acompanhar bem legal. Na primeira parte, eu trago alguns apontamentos das obras básicas, é um apontamento do Céu e Inferno, do Livro dos Espíritos, que tratam do tema relacionamento, que falam da importância da relação para a nossa evolução moral. E depois, num segundo momento da palestra, eu vou trazer para vocês reflexões que extraí de várias obras da Joana de Ângeles, essa benfeitora, né, do que acompanha, né, para quem o Divaldo, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, todos conhecem, né? Então, o Divaldo, ele psicografou muitas obras da Joana de Ângeles. Gente, faz tempo que eu estava assim, ó, destacando uma assertiva aqui, outra reflexão acolá, outro apontamento aqui, em que ela fala e traz uma reflexão de boas técnicas, de regras de ouro para que a gente estabeleça e mantenha relações boas, relações saudáveis.
tá? Mas, especialmente, eu indico para vocês a obra Nascente de Bênçãos. Nessa obra tem um capítulo intitulado Afetividade Doentia. Então, esse livro, nesse capítulo, ela vai fazer, assim, uma abordagem muito boa para explicar quando é que quais são os sinais que indicam que a gente está numa afetividade doente, não saudável, né? Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Então tá. Se tiver alguma coisa com o meu som, o Williams, meu companheiro de jornadas, ele está aqui conosco. O Williams é alguém que eu faço sempre palestra, live juntas, tá, gente? Qualquer coisa ele coloca aí no chat, ele me avisa aqui pelo WhatsApp, né, amigo? Então vamos lá. Na obra O Céu e o Inferno, na primeira parte dessa obra O Céu e o Inferno, no capítulo 3, item 8, nós vamos encontrar lá uma assertiva que deixa bem claro o seguinte, que a encarnação, ela tem dupla finalidade, duas finalidades essenciais, que é trazer o progresso intelectual e o progresso moral do ser. É para isso que a gente encarna. O progresso intelectual, eles esclarecem que se dá pelos trabalhos que realizamos. Todos os trabalhos, entendendo o trabalho como ocupação útil. Então, é nesses trabalhos que realizamos que nós vamos desenvolvendo a cognição, o raciocínio, o intelecto mesmo. E a evolução moral, eles falam que se dá pelas relações que travamos. É no relacionamento com o outro, são nas relações da vida que nós faremos o aprimoramento moral. E aí, a gente passa aqui um pouquinho para o livro dos Espíritos. Vocês sabem que o livro dos Espíritos, dentre outras questões, eles tratam das leis divinas, né, das leis que regem o universo. Uma dessas leis é a lei de sociedade, que está tratada no capítulo 7º do livro dos Espíritos. E ali, né, Kardec fez perguntas muito boas, direcionadas para os benfeitores, para perguntar da vida social para a gente, a importância dela. Só para vocês terem, vou ler só uma aqui, ó. 766. Kardec perguntou: a vida social está na natureza? Ou seja, é da nossa essência a vida social? E eles colocaram: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades à vida de relação. Tá? Então, Deus nos fez para viver um com os outros. Não nos deu inutilmente a faculdade de falar, de interagir com o outro por todas as outras formas, né? Porque a gente não interage só com a palavra, mas com gestos, com o olhar, né? Com a nossa emanação, se não fosse para que a gente relacionasse. Então, relação faz parte da nossa essência. E eu queria também trazer para vocês um comentário que Kardec faz na questão 768. Vejamos bem, amigos, olha só o que ele coloca. Homem nenhum, ser humano nenhum, que está aqui na Terra, possui faculdades completas. Mediante a união social, é que essas faculdades se completam, se desenvolvem. É pela união social que nós vamos desenvolver. Então, ele fala, a união social é que traz bem-estar e progresso. Por isso é que, continua Kardec, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. E não, ele até coloca insulados. Amigos, então quem opta pelo isolamento, olha, eu não quero ir naquele grupo da família mais, olha, também não quero mais ficar com aquele outro grupo de amigos que eu tinha antes. Também não estou mais muito afim nem de ir no grupo espírita. Quem opta pelo isolamento está negando-lhe a oportunidade de crescer moralmente. Olha como é importante. Não podemos aceitar a sugestão, muitas vezes, dos nossos obsessores para ficarmos isolados.
Ficar recluso, isolado, pode dar bem pouco trabalho, pode poupar de várias situações desagradáveis, mas não trará a oportunidade de crescer. Então, olha, eu não tive nenhum. Depois que eu optei de ficar mais sozinho, ficou mais tranquilo. Mas a gente não veio aqui para ficar tranquilo, para ficar isolado. Nós viemos aqui para um desafio enorme que é a encarnação, que é crescer na área da moralidade e da intelectualidade. Então, nós temos que relacionar para que isso aconteça. E então, mas eu tenho que passar por tantos desabores? Não. Nós temos que desenvolver estratégias para bem relacionar. E conseguir mesmo nas relações extrair o crescimento. E não sentir que isso é um caminho de só tristeza, de desabores e se complicar mais. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui, de algumas estratégias para a gente bem relacionar. Vamos lá? Então, amigos, se a vida de relações é a pedra de toque da evolução moral, se precisamos um dos outros para desenvolver as nossas faculdades, é crucial cuidar melhor dos nossos relacionamentos, de todos os nossos relacionamentos. Tá? O foco da nossa abordagem nesta tarde é o relacionamento afetivo, o relacionamento conjugal. Todos nós que na erraticidade, antes da encarnação, programamos uma relação, vivenciar uma relação afetiva aqui na encarnação, nós sabíamos lá que não ia ser fácil, mas também nós sabemos o quanto isso ia facultar crescimento para a gente. Nós conseguimos antever sabe, toda a dimensão das conquistas e ganhos que teremos nessa experiência. Não, então vamos passar por ela da melhor maneira, né? Eu queria também estar lembrando que é tão perceptível que a gente tem que relacionar, que se a gente observar, no ventre materno, nós já estamos numa relação com alguém, uma relação psíquica com a mãe. E também com o pai, quando ele interage, né? Faz toda aquela interação com aquele bebê. Então você já está numa relação da sua concepção. Depois que a gente é concebido, a gente já adentra no núcleo, num grupo, a gente nasce no grupo, o grupo familiar. E depois outros contextos de grupos vão ser inseridos na nossa caminhada, né? Que é o contexto da escola, para estudar, a gente vai precisar de alguém que nos ensine. Depois o contexto da profissão, dos amigos, a gente pode se casar, manter uma relação afetiva, decidir ter filhos. Então, é configurado assim, porque essa é a melhor forma, a melhor técnica, né? O melhor método para a gente crescer. Então, gente, agora nós vamos para, feitas essas pequenas considerações sobre o que é a vida de relações, a importância macro dela, e que são apontamentos que a doutrina espírita nos traz, nós vamos agora adentrar naquelas regras de ouro que eu falei para vocês que a Joana nos traz. Tá? Aí ela vai estar aqui nos falando, não dá para trazer tudo que ela aborda, né? Até porque o tempo da palestra ele tem seu limite. Então, eu destaquei algumas questões que eu considerei muito importantes e que a minha intuição, ao preparar a palestra, disse que era importante para hoje. Também tem isso. Quando a gente vai preparar a palestra, a gente ora, pede a orientação dos benfeitores, e muitas vezes é eles que vão ali desenhando para a gente, viu, amigos? Só para vocês terem uma ideia, eu fiz essa palestra em outra oportunidade no Centro Espírita Cuiabá. Ontem, ao preparar para cá e hoje de manhã, eu tive a intuição de que eu tirasse umas coisas e acrescentasse outras. E eu sigo, né? Então, vamos lá. A primeira regra que eu quero compartilhar com vocês é a da tratar o outro com afabilidade. Como isso é importante para manter um bom relacionamento? É dispensar ao seu parceiro, à sua parceira, um tratamento afável, gentil. Esse tratamento afável, gente, não se limita apenas à observância das regras
de educação. É além disso. Quando a gente fala de dar afeto, ter afabilidade, é você doar-se para o outro, entregando a ele o seu melhor, aquilo que você tem de melhor. Essa doação vai expressar essa doação de afeto no seu olhar, nos seus gestos, no seu tom de voz e especialmente na sua vibração, na sua energia, de tal maneira que a pessoa se sente bem perto de você, porque você está vibrando essa afabilidade, esse carinho, essa ternura pelo seu parceiro. Então isso é muito importante para que para que realmente o casal ele se sinta nutridos, alimentados um no outro. Tem que ter essa afabilidade. Ela vai conseguir estar em cena sempre na relação? Não, né? Nós sabemos disso. Todo mundo já deve estar pensando que, ó, mas a realidade, o cotidiano é muito estressante. Nós somos demandados com muitas questões. Tem momentos que a gente não consegue estar sendo tão afável. Pô, realmente, é a nossa condição, concordo. Nós temos mesmo isso, né? Tem hora, tem um corre-corre da vida, você chega em casa de um dia, às vezes, tão difícil, e tudo que você quer é se reorganizar de tudo aquilo que você vivenciou e que nos afetou, né? Tudo bem. Então, há momentos de muita dificuldade que bloqueiam a nossa capacidade de expansão afetiva. Está bloqueada, a gente não está conseguindo. São preocupações, tristezas, contrariedades, dentre outras situações similares, né? Ou emoções similares que vão nos trazer que vai bloquear um pouco a nossa expansão afetiva. Mas, gente, contudo, ele fala assim, ó, gostaria de fazer a seguinte ponderação. Se você está naquele momento difícil, em que não dá para doar afeto, não dá para doar gentileza, qual é a proposta cristã? Pelo menos que você consiga não resvalar para a violência, a agressividade e a hostilidade. Fala, eu vou pelo menos ficar neutro. Eu não posso dar o lado positivo, mas eu não vou migrar para o lado negativo, que é da agressividade, da hostilidade, certo? Então, às vezes você chegou em casa ou veio de algum lugar e está numa experiência difícil, você pega e comunica isso ao seu cônjuge. Ó, hoje não foi bom, joga bem aberto, não estou legal, acho que vou preferir ficar em silêncio. Não repara não se eu não estiver aqui, né, interagindo, é que eu estou realmente preocupado ou realmente preocupado. E aí a pessoa já sabe e vai te ajudar, né? É essa a proposta. O casamento, a relação afetiva, nós temos que ver que quem está ali é um aliado, não é adversário, é aliado. Então, essa pessoa vai, se você pode convocá-la como aliado, como aliada, para te ajudar a passar pelo momento difícil. Uma outra questão que rapidamente eu quero ponderar aqui, que é, é muito importante, não posso deixar de falar, é que muitas vezes, isso é comum, viu, gente? Várias pessoas, ela guarda até inconscientemente a seguinte ideia e se permite operacionalizar essa ideia. Que ideia? Ah, o lar é um lugar onde eu quero extravasar, jogar para fora toda essa energia negativa que eu cheguei. Puxa vida, eu já segurei a onda no trânsito, segurei a onda no trabalho, segurei a onda não sei aonde, né? Eu passei por várias contrariedades e segurei a onda. Agora eu preciso soltar isso para melhorar. E tem até corrente que entende que isso é uma verdade, é uma tática equivocada, né, gente? Na verdade, todo mundo aqui que já fez isso, todos nós. Quando a gente extravasa, põe para fora, machuca quem está ali ao nosso lado, tentando melhorar aquele mal-estar, a gente não melhora e a gente ainda acrescenta outro mal-estar. Como diz aqui algumas pessoas, você tinha um problema, passou até dois. Então essa tática não funciona. Não funciona. Especialmente quando a pessoa já tem um conhecimento maior da doutrina cristã, ela não vai se sentir bem. Por quê? Porque esse extravasamento com ira, com agressividade,
ocasiona uma coisa chamada conflito consciencial. Porque as leis divinas estão na nossa consciência. Ao agir contrário às leis divinas, a gente entra num conflito. E aí a gente fica pior. Aí a gente tinha o problema lá de fora e vai para a cama com mais um problema do lar. Não é mesmo? Então, vamos abandonar esse hábito do eu preciso extravasar. A gente precisa se retemperar. E esse retemperamento, nós espíritas conhecemos os recursos que ajudam. São vários. A oração, uma música como essa que começou hoje a palestra aqui, né? Essas músicas que acalmam, um diálogo bom com a pessoa que está ali ao seu lado. Né? E uma outra coisa que eu pontuei na outra palestra que eu fiz é o seguinte: não é justo, né, que alguém te contrariou lá fora e quem vai pagar a conta é a pessoa que está ali, que te ama, que está ao seu lado. Então, ficamos aí com essas reflexões sobre a questão da afabilidade. Poderíamos fazer mais até apontamento sobre isso, mas por hoje era isso que eu queria trazer. Uma outra reflexão que nós vamos revisitar. Vocês estão vendo, gente, que o que eu estou falando não é nada novo. Nós estamos revisitando conceitos que nós já conhecemos, mas é importante revisitar sempre. Eu tinha um amigo aqui no Centro Espírita que falava uma coisa bem importante. Ele fala assim: vai demorar muito ainda para a gente sorver até a última gota da taça do Evangelho. Então, nós precisamos recapitular, repensar, refletir, porque está longe a data em que nós vamos sorver essa última gota da taça do Evangelho. Tá? Tolerância é uma outra coisa que eu queria estar aqui trazendo para vocês. Para falarmos da tolerância, eu queria trazer o seguinte: é um raciocínio que me ajudou muito, é lembrar a escala evolutiva. Porque quando a gente fala tolerância na relação afetiva, o que nós estamos colocando? É que a gente saiba relevar as imperfeições do nosso parceiro, da nossa parceira. Né? Tolerância para com as faltas alheias. O que é caridade, segundo entendia Jesus, perguntou Kardec, os benfeitores. Os benfeitores, eu queria saber o conceito de caridade na concepção do Cristo. Não é de vocês, não. Assim que Kardec falou, eu quero de Jesus. Aí ele falou: perdão das ofensas, benevolência para com todos e tolerância para com as faltas alheias, não é mesmo? Indulgência para com as faltas alheias. Essa indulgência para com as faltas alheias comunica com essa virtude aqui, tolerância. Relevar as faltas do nosso companheiro. E aí, o que a gente vai lembrar? Uma lição aqui que vocês também já conhecem. A questão 100 do Livro dos Espíritos trata da escala espírita. E aí Kardec colocou: os espíritos em geral admitem 3 grandes divisões na escala espírita. Na parte inferior da escala estão os chamados espíritos imperfeitos, denominados da terceira ordem, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e por muita propensão ainda para o mal. Na parte intermediária estão os espíritos bons, denominados de espíritos da segunda ordem, caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria, e já há neles um desejo ardente pelo bem. Na parte superior da escala estão os espíritos puros, intitulados da primeira ordem, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Onde está você e seu parceiro? Na base da escala. Espíritos de terceira ordem, os dois, né? Onde o mal tem propensão, onde a matéria ainda predomina sobre o lado espiritual, onde o ego ainda predomina sobre o self. Então, lembrar isso sempre é um raciocínio lógico que a doutrina espírita traz e nos ajuda a relevar mais as falhas do outro, porque nós também precisamos que as nossas sejam relevadas, né? Então, quando a gente fala somos espíritos imperfeitos, amigos, eu gosto muito de uma colocação da Joana: espíritos incompletos, porque um dia nós estaremos mais completos. Então, esses 2 espíritos que estão unidos são incompletos. Na erraticidade, eles programaram o encontro. E esse encontro é para auxiliar no progresso de ambos. E de lá, da erraticidade, a gente já sabia mais ou menos quais eram as incompletudes de um e as incompletudes do outro. E aonde que a gente pode contribuir? Vocês vão observar que sempre
instintivamente se unem pessoas que um tem determinadas aquisições que o outro ainda está mais aqui embaixo. E o outro tem mais aquisições que o outro não possui. Por que que é assim? Porque aí aquele que está junto vai aprender melhor como é que o outro conquistou, como é que ele faz, como é que funciona. Estando nessa relação tão próxima, que é a relação afetiva, onde você divide uma casa, onde você divide, né, o seu quarto, você dorme junto com essa pessoa, come com essa pessoa, essa pessoa entra mesmo na todas as suas vivências. Essa proximidade vai ajudar a também ver mais de perto como é que é as qualidades que essa pessoa já tem. E aí a gente troca e se ajuda. Então é essa a proposta, né? Então, interiorizar essa verdade de que nós todos somos imperfeitos vai nos ajudar a exercitar a tolerância para com as fragilidades, com as dificuldades do nosso companheiro de caminhada, né? É muito importante, gente, para ter mais também tolerância, sair dessa seara das expectativas ilusórias. O que é isso, Leuci? A gente tem uma ideia, muitas pessoas, às vezes meio como diz Haroldo, romântica. Haroldo Dutra Dias, gente, ele tem, vocês sabem disso, numa escola chamada, oh, gente, fugiu. Como é mesmo, William, o nome da escola? Odisseia Academy, lembrei. Então, essa escola, daí não é, ele até explica que não é uma vertente religiosa, tá? É uma escola de desenvolvimento humano. Eu tenho feito alguns cursos com ele e ele tem esclarecido muito isso na questão dos relacionamentos. Ele fala, muitas pessoas entendem, olha, vamos sentar, ter uma conversa definitiva, olha só, conversa definitiva, já está equivocado. Na relação teremos sempre conversas, não é definitiva. E vamos ter uma conversa e a partir dessa conversa as pessoas criam uma expectativa que dali para frente todo mundo vai ser diferente. Funciona assim? Nós que já temos aqui 50 anos e mais alguns meses, funciona assim? Não é assim que funciona, não é mesmo? A pessoa vai se aprimorando aos poucos, como diz o Evangelho, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E é um passo por vez. Então, não criemos essas expectativas ilusórias, porque aí a gente vai ter mais tolerância. Lidar com o que é verdadeiro e real, ter essa clareza, nos ajuda muito, há muito mesmo, a estarmos sendo mais tolerantes, né, gente? E outra coisa que a Joana pondera, ela fala o seguinte: para desenvolver tolerância para com o outro, é fundamental desenvolver a autotolerância. Porque a pessoa muito rígida, muito inflexível com ela própria, costuma ser também exigente e inflexível com os outros. Então nós temos que começar por nós. Quando você falhar, não se punir tanto, não se condenar, sabe, se entender como espírito em desenvolvimento, aprendiz da vida. E aí, à medida que você faz essa tolerância com você, você vai conseguir desenvolver mais tolerância para com o próximo, tá? Uma outra coisa relevante, isso aqui é só um apontamento. Tolerância e julgamento não se conciliam. Para ser tolerante, é essencial sair da postura de julgador e de julgadora. E entrar numa postura de quem é aliado, é amigo. Bom, uma outra coisa importante que ela coloca também, então nós já falamos sobre afabilidade, tolerância, é do perdão. Do perdão, queremos enaltecer aqui apenas uma reflexão. Quando é que entra bem, quando é que essa virtude ela é muito importante na relação a dois? Quando um dos cônjuges, em um momento talvez de vigilância, faz aquela colocação que mexe profundamente com as tuas dores íntimas. Não tem aquela atitude que vai fundo e mexe assim com o seu psicológico, com a sua emoção, ou revira uma ferida que estava faz tempo ali, que você ainda não sabia lidar com ela. Essas questões elas trazem, afloram na gente um ressentimento. A Joana de Ângeles diz, é importante tratar desse ressentimento. E quanto antes, melhor. Então, é muito válido dialogar no momento que você se sentir em condições para ir tratar a mágoa. Não colocar embaixo do tapete,
como se fosse uma sujeira que você quer guardar. E ela continua ali, né? Continua ali na sua esfera. Então, eu vou fazer uma analogia, só para a gente aqui entender, ó. Às vezes uma palavra, uma conduta que fere, ela vai ocasionar uma lesão na sua emoção. Imagine que essa lesão vai inflamar, vai infeccionar. Imagina assim, faz um comparativo com o seu corpo. Você arranhou, aí se você não tratar, né, passar oxigenada, metiolate, ela vai infeccionar, de tal maneira que você pode ali depois ficar complicado. Então, a Joana fala, ela não faz essa analogia, é o que eu estou fazendo, tá, gente? Mas ela fala, não deixa eu chegar nesse grau. O diálogo vai drenar a inflamação emocional que aquela palavra equivocada, mal colocada, ou aquele gesto causou a dor em você. Muitas, têm a seguinte, realizam a seguinte opção. Ah, eu vou silenciar e o tempo vai curar. Não é mesmo? Deixa que o tempo cura. O tempo sem ação não vai curar. O tempo ajuda a amenizar, mas é necessário uma atitude nossa de olhar para aquilo que machucou, de conversar, de elaborar, de administrar, tá bom? Outra coisa que nós vamos trazer na sequência é a capacidade de negociar e de ceder na relação conjugal. Quando os interesses convergem, está tudo ok, né, amigos? Como eu falo, beleza. Ah, eu quero isso, a pessoa também, vamos juntos. Quando os interesses divergem, a estratégia é negociar. Um cede um pouco aqui e outro cede um pouco ali. Qual o valor cristão que tem que nortear essa negociação? O valor justiça, tá? Entre outros, mas justiça. Justiça é fazer o que tem que ser feito e não o que você deseja. Então, tem que negociar com justiça. Quando a gente vai falar em justiça, a gente quer colocar balança e equilíbrio, né? Esse é o símbolo da justiça? Balança e equilíbrio. Então, não pode pesar para um lado em detrimento do outro. Tem que haver esse equilíbrio das balanças. Uma outra coisa importante, nessa negociação e ambos cederem, isso aqui eu já peguei de um psicólogo que ele fala foco no essencial. Foco no essencial. Muita gente, quando vai negociar, sai do núcleo, do essencial da discussão, começa a adentrar em questões periféricas e se perdem do diálogo central. Aí começam a se ofender e se machucar com coisas que não tem nada a ver, que não era realmente o ponto para o qual ambos sentaram para conversar, e aí se perdem, como eu falo aqui, em discussões periféricas que não levam a lugar nenhum. E que às vezes adentra também numa seara chamada disputa. Aí quer disputa, gente, é ganhar a discussão, ver quem tem razão. E não é isso, não é esse o propósito. O propósito é chegar numa solução justa para ambos. É ficar bom para os dois. É exercitar virtudes cristãs. Então, quando os interesses divergirem, partir para a negociação, guiado pelo valor justiça e foco no essencial. Temos que ter senso de relevância e senso de insignificância. Essa assertiva, gente, vale para todas as relações, para todas as conversas que a gente for travar com alguém difícil. Não é só com o nosso cônjuge. Qualquer pessoa que você for conversar, esse senso de relevância e insignificância ajuda muito, tá? Outra coisa que ela pontua que é importante é revisão periódica do relacionamento. Não deixar para conversar e avaliar quando já estiver decidido ou decidida a ir embora. Quantas vezes acontece isso? As pessoas não conversam, não avaliam e só vão colocar tudo que sentem quando a relação já está no fim, quando já se deu a morte do relacionamento. Então, vamos fazer periodicamente essa avaliação. Para isso, é necessário olhar para o outro e ver como é que ele está se sentindo. Um olhar para o outro, um perceber o outro, um buscar ver, compreender como é que o outro funciona. Isso é muito importante. E aí fazer essa avaliação periódica. Nessa avaliação periódica, gente, tem duas dicas importantes.
tem que entrar na pauta da avaliação o comportamento de ambos. Muitas vezes só entra o comportamento de um, né? Então, vamos colocar o comportamento de ambos. E ter um olhar misericordioso para os acertos, para os ganhos. Quantas vezes o casal acha assim, não tá bom, não tá bom, e a avaliação é muito pessimista. Aí eles vão para um psicólogo, o psicólogo fala assim, mas olha, percebo do que vocês estão contando que desses 5 anos para cá já teve alguma melhoria. Então vamos conseguir olhar para a melhoria. E isso é muito importante. Pontuar, lembrar, sabe por quê? Porque nós temos uma tendência enorme a ver o negativo. É uma tendência nossa de espíritos imperfeitos olhar muito para o negativo. Como foi colocado na lição de abertura. Vedes um cisco no olho do outro, mas não vê uma trave no teu. Né? A gente fica olhando o cisco e todas as imperfeições do outro. Vamos então ver também o que o outro já tem positivo, o que ele está realizando de bom, o que ele já conseguiu melhorar, dentro do que era para agora, e o parâmetro tem que ser a própria pessoa. Essa é uma outra coisa importante nessa avaliação. Se começar a fazer para ter como paradigma outras pessoas, aí não dá certo. Então, quem é o parâmetro ali? Você mesma, como é que você era antes e como é que você está agora? E do seu cônjuge, como é que ele era antes e como é que ele está agora? Sem comparação com outros casais, com outros formatos de relações, até porque quem está de fora só tem uma pálida ideia da relação do outro. A gente sempre acha que parece que todo mundo, o outro, tá conduzindo melhor do que a gente. Será? Quem é que está lá dentro, né, para saber? Então, vamos avaliar periodicamente. Então, as dicas são fazer a avaliação periódica, entrar na pauta o comportamento de ambos e ter um olhar para as conquistas positivas. Isso vai ajudar muito. Uma outra coisa que a Joana pontuou em uma das obras dela, gente, é honestidade na relação. Isso é fundamental. Fundamental para estabelecer e manter relações boas. Ser honesto. O que é ser honesto? É falar a verdade. Evite pequenas mentiras que aos poucos vão minando um grande valor. Que valor é esse? Credibilidade. Pequenas mentiras vão comprometendo a sua credibilidade. Fale a verdade, sem ferir, mas fale a verdade. Todo relacionamento sólido tem que ter confiança. E a base da confiança é a honestidade, é a verdade. Como dói ser enganado, não é mesmo? Se tem uma dor aí grande moral, é quando você é enganado, é quando a pessoa mentiu para você. Então, não façamos culpar o outro aquilo que não gostaríamos que o outro fizesse conosco. E, por fim, nós vamos falar da liberdade, tá? Para falar da liberdade na relação, respeitar o espaço um do outro, eu vou trazer para vocês uma fábula, tá? Uma historinha aqui. É uma ficção, tá, gente? Porque ela é muito elucidativa. Então, dois jovens, eles iam se casar. Aí eles procuraram um sábio da localidade deles e disseram ao sábio: Sábio, nós vamos nos casar e gostaríamos de viver até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Gostaríamos de ter uma relação duradoura, para sempre. Qual é o conselho de ouro que o senhor nos daria, já que o senhor é o sábio da localidade? Aí o sábio disse: Eu vou pedir para vocês, eu vou dar o conselho, mas antes vou pedir para vocês que adentrem na floresta e tragam aqui um casal de aves muito rara, tá? A espécie fêmea e a espécie macho dessas aves. Aí eles foram e falou o nome dessas aves para eles. Aí eles foram lá e trouxeram. Aí chegaram para o sábio e falou: Aqui estão os pássaros. O senhor pode nos dar o conselho, né? Aí ele falou: Bom, calma. Primeiro, eu quero que vocês coloquem os pássaros no chão e observem o comportamento deles. E eles, gente, eles tinham um comportamento muito afável um com o outro. Um comportamento que causava espécie, que causava espanto. Eram tão afáveis, tão ternos um com o outro, que pareciam quase humanos.
os pássaros ali, a espécie macho e fêmea. A forma como eles se acariciavam, um tocando a cabecinha no outro. Aí o sábio falou: agora eu vou amarrá-los bem próximos. Pegou um fio e deixou eles bem juntinho, de forma que eles não tinham espaço. Aonde fosse, um tinha que ir com o outro, grudadinho. Aí eles vão para lá e para cá, para lá e para cá, grudado. Não demorou muito, eles começaram o quê? A se bicar. Eles foram ficando irritados, porque estavam se sentindo presos, sem espaço, sem o menor espaço. Aí foram ficando ali amarrados, amarrados, estressadinhos, já não tinham mais aqueles gestos do início do comportamento. O comportamento, em vez de ser afável, estava assim de violência quase um com o outro. Aí o sábio pegou e cortou o fio. Aí cada um foi para um ladinho, os pássaros. Ficaram o mais longe possível um do outro para respirar, né? Aí o sábio, aí o casal, e aí, sábio, pô, espera um pouco, vamos dar um tempo para eles se refazerem. E vamos ver se eles vão se buscar. Aí depois eles se buscaram espontaneamente. Aí o sábio falou: agora eu vou dar a regra de ouro, o conselho de ouro para vocês viverem para sempre. Respeitem a liberdade um do outro. Há um espaço, gente, que é só nosso. É um espaço seu, enquanto indivíduo, que veio aqui na Terra para cumprir o seu programa evolutivo. Então você pode se consorciar com alguém, ter muitas trocas com essa pessoa, mas sem perder a sua identidade, a sua individualidade. E quando alguém quer entrar nesse espaço e limitar totalmente os seus movimentos, as suas escolhas, impedir que você seja você, essa é uma técnica certeira para matar o relacionamento. Nós falamos até agora aqui de táticas boas para manter, né? Pois essa é uma boa tática para você fazer com que o seu relacionamento entre na UTI, né? Fique doente, entre na UTI e morra. Então, não ter essa questão da entender qual é a individualidade e os direitos que essa pessoa tem, a liberdade de agir. No capítulo 10 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá várias ponderações importantes sobre a lei da liberdade. Deus nos facultou livre-arbítrio, está lá nesse capítulo 10. Deus nos deu liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de decidir, liberdade de agir. E ninguém, amigos, gravem bem isso, ninguém vai ser totalmente feliz se não puder fazer as suas próprias escolhas. Não vai. Não tem como sentir realização se ele não está executando aquilo que ele decidiu, que ele escolheu, se ele não está trilhando o caminho como ele realmente, ela resolveu decidir. E é possível viver a dois nesse respeito desse espaço. É isso que o sábio mostrou para os jovens, tá? Então, gente, para finalizar, eu queria estar colocando aqui para vocês uma armadilha que a gente tem que prestar atenção. Muitas vezes, e isso acontece muito com a gente que começa a estudar a doutrina cristã. Então, vamos dizer que há um casal em que um começou a estudar os textos bíblicos e o outro ainda não. É muito normal acontecer que esse que está estudando, ou essa que está estudando, querer a qualquer custo trazer o cônjuge para essa seara. Cuidado com essa questão. Cuidado. Você pode compartilhar o que você está aprendendo. Compartilhe, fala aquilo que você passou a enxergar, como está sendo sua visão de mundo a partir dali, mas respeitando a decisão do outro, de querer ou não ter religião, de querer ou não adentrar na sua seara. Olha, tem que ter muito cuidado com isso. Aí muitas pessoas falam assim, mas é que eu tô achando que isso é tão bom para mim, eu quero que o outro venha. O que eu faço? Exemplifique. Exemplifique. Um exemplo vale mais que 1000 discursos. Se você passar a ter comportamentos coerentes com o que você está aprendendo, pode ter certeza, o outro, ainda que ele não entre para a religião espírita, ele vai conseguir aprender alguma coisa ali com você. Ele vai ter algum ganho com essa convivência tão próxima e com esses exemplos que você for dando. E lembrando que o principal é exemplificar valores. Jesus, ele veio à Terra
sem violentar nenhuma consciência. E ele deu um conselho para todos os apóstolos: vão, pregue a minha doutrina, mas não violenteis nenhuma consciência. Nenhuma. Então, é importante na relação pessoal seguirmos esse conselho do Cristo. E, agora, fim mesmo, gente, lembra que eu falei com vocês dessa obra Nascente de Bênçãos, da Joana de Ângeles? E falei que algumas coisas eu tirei daquele capítulo chamado Afetividade Doentia. Ali ela tem uma colocação que eu acho assim brilhante, como eu sempre repasso essa colocação dela. Ela diz o seguinte: a tua presença tem que ser desejada e a sua ausência percebida. Vocês entenderam a profundidade disso? A sua presença tem que ser desejada, a sua ausência sentida, percebida. Então, viva de tal maneira com teu cônjuge que quando você está ausente, né, ele sinta, ela sinta e deseje a tua presença ali ao lado. E isso com todas as pessoas. Como é bom você saber que sua presença é desejada. Para isso, nós temos aqui recursos valiosos na doutrina espírita, que nos ensinam muitas técnicas de bem relacionar. É importante desenvolver a arte de relacionar. Relacionar bem. Por quê? Porque a vida de relações constitui a pedra de toque da evolução moral. Isso aqui está lá, no céu e inferno. Muita paz a todos vocês. Espero ter contribuído de alguma maneira, né, para essas reflexões. Que todos que aqui acessaram hoje, né, eu estou vendo aqui, são muitas pessoas, que possam levar para sua casa alguma colocação, que eu tenha conseguido provocar aí, mexer alguma coisa, uma reflexão importante, como já mexeu comigo a palestra, e a vontade de ir alinhando o comportamento, o pensamento, o verbo, entendeu? A emoção com as diretrizes da doutrina espírita. Muita paz. Queremos agradecer do fundo dos nossos corações a nossa companheira Leoci, lá do distante Cuiabá, mas a pandemia trouxe muito sofrimento, mas trouxe muitas alegrias também. Aqui nós temos falado com companheiros em outros países, e lá em Cuiabá é longe para Chuchu, mas ela traz a palavra como se estivesse presencial. E preparar-nos pela prece. E essa palestra é importante que a gente reflita sobre ela. Que as pessoas hoje em casa, você vê quantos lares estão sendo destruídos por falta de quê? De diálogo, por falta de paciência. Nos dizem os nossos mentores espirituais que a virtude mais difícil para se desenvolver chama-se paciência. Você fala assim, eu perdi a paciência, não perdeu porque a gente não tem, ninguém perde aquilo que não tem, né? Então vamos pensar bastante nisso. E vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento, agradecer. A Leuci, ela querendo continuar conosco, será sempre um prazer, viu, Leuci? A gente não está acostumado com isso, olha. Está vendo? Ela querendo continuar conosco. E vamos então levar o nosso pensamento a Deus e agradecer por este dia maravilhoso que tivemos. Tivemos uma reunião pela manhã com médicos, junto com a terceira idade aqui dessa região, onde aprendemos muita coisa. E agora, essa palestra com a nossa companheira Leuci, nos trazendo esses ensinamentos do relacionamento, no lar, na rua, no trânsito, no trabalho. E agradecer a Jesus por esta casa que nos abriga, esta casa aonde podemos estar com os companheiros tão queridos, aqueles companheiros da nossa jornada terrena, e também poder pedir por aqueles que estão hospitalizados, abandonados nos seus lares, abandonados nas ruas, pelas nossas crianças envolvidas nas drogas e outras delinquências. Jesus amado, muito obrigado por mais este dia. E, particularmente, eu agradeço a Ti, Jesus, por ter chegado até aqui, junto a tantos amigos que nos abraçam e nos trazem fé. Que a paz de Jesus se faça hoje, agora e sempre, em cada coração.